Está no ar mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, aqui do meu lado ele... Quem sou eu? Thiago Forato, é isso? Sou eu mesmo, cara. Boa, Tamo Thiago junto Forato, aqui, como sempre. Hoje o episódio vai ser histórico. Vai ser histórico? Mas por que vai ser histórico? Hoje vamos receber um treinador de futebol. Não. A gente... É do Palmeiras? Não é do Palmeiras, mas espero que treine um dia o Palmeiras. Quem sabe um dia, né? quem sabe um dia. Tem um futuro promissor aí, né? Exato. A gente entrevistou um membro da família dele, que é jornalista lá do Globo Esporte, o Rubens Avelar. Então, mas é um cara que a gente trouxe ele aqui para falar sobre treinadores, sobre Abel Ferreira, né? Que tá em alta. Talvez seja a grande estrela do Palmeiras hoje, seja o treinador, né? Há muito tempo. Ele que completou 3 anos à frente do Palmeiras, coisa que a gente não via, sei lá, desde quando, né? O Felipão não chegou a completar 3 anos, eu acho que ele chegou a completar em 97 a 2000, ele chegou a completar 3 anos. Na primeira passagem dele. Eu acho que ele ficou próximo de completar, mas enfim, não estão aqui pra fazer isso. Não foi quase, pelo menos. Então, e o Abel, completou aí mais de 3 anos, então é um assunto relevante, né? A gente trazer aqui um treinador de futebol que tá começando a sua carreira, então vamos entender melhor sobre essa carreira de treinador, né? Essa profissão. Sobre a importância do Abel nesse momento do Palmeiras e sobre técnicos em geral, né? A própria seleção tá vivendo aí uma crise de treinadores, a gente não sabe muito bem. Então, vamos discutir tudo isso. Seja muito bem-vindo aí, Roberto Avelar, nosso grande podcast. Aí, pessoal, muito obrigado. Bom. Obrigado pelo convite aí de estar participando aqui do programa de vocês. É um prazer estar falando de futebol, estar falando de um grande clube como o Palmeiras e de grandes treinadores que passaram pela história do Palmeiras, Filipão, Luxemburgo, nem se fala, né, do Abel Ferreira, né? Enfim. Então, Exatamente. Obrigado aí pelo convite, acho que vai ser bem gostoso esse bate-papo. E vai ser legal ter uma visão diferente, né, porque pela primeira vez a gente tá entrevistando um técnico de futebol, técnico atuante, principalmente, óbvio. Então é melhor que o ex-técnico, é o atual técnico. E o próprio Abel, ele fala isso, todo mundo aqui no Brasil quer ser técnico, quer falar como eu devo escalar o time. Então, nada melhor do que um profissional para falar, né, se o Abel tem acertado, tem errado, enfim. Primeiro eu queria que você começasse se apresentando aí pra galera, você treina clubes de base, como que é? Você tem licença A, B, C, como que... E o que é isso? A, B, o que C? É isso exatamente? É pra dirigir carro no meio do campo, licença? moto, caminhão, o que é licença Essa é uma A? dúvida bem legal. Então, para você poder ser treinador no Brasil, você tem que ingressar nas licenças da CBF de alguma maneira. E a primeira é a licença C, que ela é mais voltada para a iniciação esportiva, então seria ali dos 8, 9, 10 até os 13 anos ali, que a gente considera iniciação esportiva. Seria a licença C, talvez até mais pautada para a escola de futebol do que propriamente dito para a base ou coisa do tipo. Aí vem a licença B em seguida, que aí já é mais focado em futebol de base, né? Já, né, nessa transição para a base. E aí a licença A, que já nova norma da CBF, vão começar a cobrar até a licença A partir do sub-20. Então, é a etapa final da formação, né, do atleta, e que praticamente ele já é um profissional no sub-20. Então, a licença A, vamos dizer assim, para um âmbito mais profissionalizado. E aí existe a licença Pro, que a licença Pro ela é internacional, né? Então, por exemplo, se um treinador... O Abel sai e aí o Palmeiras contrata um treinador que não tem a licença Pro, o Palmeiras joga Libertadores, o treinador não pode ficar no banco. Entendi. Entendeu? Então precisa ter a licença Pro, que tem a chancela da Conmebol e tudo mais. Não é pra dirigir um clube internacional, é pra dirigir uma partida internacional. Isso, pra poder disputar partidas internacionais. Olha, é claro que você tendo a Pro com a chancela da Conmebol, aí você com anos de clube, com certeza você abre porta em outros países, né? E aí, para você entrar na licença C, nas licenças, tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, eu não fui ex-jogador, né? Eu não fui profissional nem nada. A gente tentei jogar bola e tudo mais, mas não cheguei a nada. Faltou joelho, né? Todo mundo fala isso. Não, era limitado mesmo. Faltou técnico. Faltou. E aí eu fiz educação física, formei educação física aqui na USP em Ribeirão. Aí quando você tem educação física, você pode ingressar na licença C. Quem é ex-jogadores ou tem uns X anos de base ou coisa do tipo, consegue, às vezes, ingressar direto na licença B, já pula a etapa da licença C. Então, tem esses pré-requisitos aí. Então, é mais ou menos assim o caminho para tentar se tornar treinador no Brasil, né? E hoje eu sou treinador de base. Você tem qual licença? Eu tenho a B. Eu tenho a C, a B. Aí eu tenho a especialização de futebol da Universidade Federal de Viçosa, que... Se você faz... Viçosa, Minas Gerais. Isso. Se você faz ela antes da licença C, você faz ela, pega o diploma, se você mandar para a CBF, eles aceitam a pós-graduação de Viçosa como uma licença C e você já consegue entrar direto na B também. Nossa, também é um caminho. Hein? Agora a pergunta que eu quero fazer é, isso custa quanto?
Porque nada é de graça nessa vida, Não, né? Então tenho certeza que pra Não, ser técnico e ter todas essas licenças, É caro. também não deve ser muito baratinho. Não, é caro, assim. Caro vai. quanto? A licença C é mais barata, que a mais barata é R$5.000. 5 mil? É. a Licença mais C? barata. Aí vai subindo um pouquinho e vai mais ou menos uma média de 2, 3 mil por licença, sobe o valor, mais ou menos. Não é uma coisa acessível pra Não, todo mundo não num é. país como o Brasil. Não é um pouco acessível. Eu acho que é por isso que muita gente também não faz. Muita gente talvez gostaria de fazer, não faz, né? Mas também não é só no Brasil que é caro. Tem a licença da Argentina que dá para você fazer de maneira online boa parte do curso. A licença da AT você consegue fazer ela online, é uma plataforma bem inteligente, assim. Já vi essa plataforma através de pessoas que realizam essa licença, né? Então você consegue fazer a C e a B online, por exemplo, aí você tem que marcar um período com eles e ir até Buenos Aires, e aí sim fazer uma parte prática e tal, mas é bem legal, a plataforma deles é muito inteligente, você consegue montar treinos ali, enfim. Isso influencia alguma coisa? Será na sua performance em campo ter só o EAD e não ter a prática? Cara, eu acho que assim, o bom do presencial também não é só o curso em si, né? Sei. É as trocas de ideias que você vai ter com as outras pessoas. O Networking. Não, e eu, por exemplo, às vezes eu fiz licença B, com jogadores famosos. Pô, fiz licença com o Varley. O Varley jogou no Palmeiras, por exemplo, jogou no São Paulo. Olha. O atacante. O próprio, não sei se vocês vão lembrar, que é aqui de Ribeirão, o Creedence, que jogou no Guarani, Figueirense, Brasiliense, atacante. Quem mais? O Reinaldo, que fazia dupla com o Luiz Fabiano no São Paulo, estava na minha licença. Então, assim, o legal de você ter numa parte presencial com esses caras é a troca de ideia da vivência deles do futebol, né? Que a gente não... Quer dizer, você aprende no que o cara te contou ali. Exatamente. No off, né? E é muito legal você conviver com esses caras, eles falam de bastidor, porque o futebol profissional é totalmente diferente do futebol de base, né? Então você tem que se aproximar de pessoas assim. E eu ia te perguntar como que é esse curso exatamente. É tipo uma sala de aula, tipo uma escola, uma faculdade, ou tem coisa prática, vocês vão no campo, dá exercício. E quem que dá esse curso? São treinadores ou pessoas da CBF, funcionários da CBF, ex-jogadores? Quem que dá esse curso e como que ele funciona, mais ou menos, rapidinho, explicando? Então, um pouco de tudo dentro disso que você falou. Por exemplo, hoje, pós-pandemia, né, a CBF adaptou um pouco os cursos, no sentido que tem uma parte online, de aulas ao vivo, e elas ficam gravadas caso você não possa ver, eles te enviam a aula. Então você faz um período online, que aí depende da matéria, e o professor depende muito da matéria. Por exemplo, se é uma matéria psicologia do esporte, aí não tem como ser um ex-jogador, por exemplo, dar a matéria pra gente. Aí vai um professor formado em psicologia, enfim, ou às vezes, né, até com mestrado, doutorado, e na parte de preparação física também. E algumas matérias mais pautadas para tática, treinamento ofensivo, defensivo, transição, enfim. Aí sim aparecem pessoas mais já da prática do futebol. Por exemplo, eu tive aula com o Eduardo Barros na licença B, que é o auxiliar do Diniz no Fluminense, na seleção. Então, só para dar um exemplo de um nome mais conhecido. Gostou? Muito bom. Muito cara, muito inteligente, muito didático, assim, baita aula. Faz tempo já, eu fiz em 2019 a licença B, mas ele é muito bom, baita profissional. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele, então, assim, só se confirmou mesmo, assim. E tem de tudo, né, cara, assim, treinador, tem cara que, às vezes, tem palestras que traz ex-jogador para contar alguma coisa, então tem vários tipos de situações. Eu acho bem interessante, assim, o pessoal, às vezes, critica um pouco a CBF e tal, que poderia ser melhor. Talvez poderia, não sei. Mas não é bom, é interessante. Tem que de cabeça aberta, né? Para absorver o máximo de conhecimento possível. E tem nota, assim? Como tem nota. Tem que passar de ano, senão você reprova. É exatamente isso. Tem alguns trabalhos por matéria para fazer, alguns trabalhos que você tem que fazer, e quando termina esses trabalhos, você tem que fazer um acompanhamento observacional, que é uma espécie de estágio. Só que a gente não chama de estágio, porque o estágio configura outras questões burocráticas, né? Entendi. Então a gente faz como remuneração, por Isso, exemplo. Exatamente. E aí a gente faz um acompanhamento observacional num clube, o clube que é uma coisa prática, autoriza, caso, né? A gente acompanha um treinador. Por exemplo, quando eu fiz a licença B, eu fiz o acompanhamento observacional na Ferroviária de Araraquara. Nossa, que top. No Sub-20 lá. Inclusive o treinador Leonardo Mendes, hoje é treinador do Sub-15 do Palmeiras. Na época ele era o treinador do Sub-20 da Ferroviária. Nossa base está em boas mãos, Roberto. Ótimas mãos. Ele tá indo... Ele tá se encaminhando, né? Se tudo correr bem, pro Bicampeonato Paulista Sub-15. Ele ganhou ano passado e ele ganhou o primeiro jogo esse ano da final
3-0 contra o Corinthians esse último fim de semana. Então, Olha só, ele é ótimo cara. treinador. E tem um grande time na mão também, a base do Palmeiras é muito forte. Muito forte, né? E dizem que essa geração de sub-15 do Palmeiras é melhor que a de 17, é melhor que as que estão chegando agora. Imagina só o que não vem por Olha, aí. Então. eu pude ver de perto. É? A gente, ali na I9, ali, a gente jogou contra eles no sub-15 ali. É que assim, a I9, vamos dizer assim, tem uma parceria informal com o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, Sei. tem alguns jogadores que chegam pra nós, a gente repassa pro Botafogo, aí eles assinam um contrato com o Botafogo e tudo mais, jogam pelo Botafogo. Mas é tudo meio que interligado ali, então a gente conhece as comissões, enfim. Então o 15 estava representando o Botafogo, pegou na terceira fase, eles ganharam da gente olha que o time do Botafogo é um grande time, hein? Chegou na terceira fase, invicto e tudo mais, mas acabou tomando 7 do Palmeiras no jogo aqui. Nossa. Claro que o contexto do jogo foi levando também a acontecer isso, toma uns 2, 3 gols rápido, os meninos dão uma apavorada, né? é uma Tem camisa de um jeito. time grande na frente, isso complica, mas o time é bom pra caramba mesmo, o Palmeiras. Tem algum nome que você já fala? Esse o palmeirense pode esperar que vai render tanto quanto o Hendrick daqui 2 ou 3 Cara, anos, 5 anos. Então, é muito louco isso, né? Porque eu acho que o Hendrick e o Estevão, por exemplo, e o Luiz o Guilherme, Estevão, esse moleque e joga o Luiz muito, Guilherme, eu acho que eles ainda são meio fora da curva em relação à geração 08. Eu acho que não tem esse nome na geração 08, mas tem um menino que chama Wesley que me chamou muita atenção. Tá no sub-15. É, 08. Wesley. Ele me chamou muita atenção, é um beirada, rápido, de drible, enfim, vai pra cima. É um menino que acho que o palmeirense pode ficar de olho aí. Opa, aí, André Salem, já temos um substituto pro Dudu, de repente. Pois é. Mas aí eu vou falar uma coisa que eu vou até falar da tua profissão aí, né? Porque Ai, eu meu sinto Deus. que esse jogador rápido de beirada está morrendo porque o futebol tá ficando cada vez mais tático. E eu tenho certeza que esse moleque rápido, esse tal de Wesley, ele vai subir, vai ter que marcar lateral e vai ter que ficar... Enfim, vai ter que cumprir funções táticas ali e vai ter menos o improviso que o Luxemburgo gosta de falar, né? Que chega lá na frente, o atacante tem o improviso do atacante e eles que se viram lá. A gente até entrevistou o Basílio, que jogou no Palmeiras, né? No Santos. Sim, sim. E ele falou que chegava lá na frente não tinha esse negócio de voltar pra trás. Você se vira, encara o zagueiro, vai pra cima, se vira. Você acha que tem lógica isso que eu tô falando? Tem sentido do moleque tá... Esse tipo de jogador tá cada vez mais se perdendo, jogador técnico, porque o futebol tá ficando mais tático mesmo? Eu não sei se é porque o futebol tá ficando mais tático ou se às vezes você quer... Depende muito do treinador, da ideia dele de jogo, se ele quer sempre ter vantagem defensiva. E por que eu tô dizendo isso? Porque o futebol é uma questão de gerar vantagem a todo momento e tirar vantagem do adversário de espaço, principalmente. Então, se você não quer deixar o adversário ter nenhum tipo de vantagem, normalmente você vai ter que obrigar quase todo mundo a marcar. Né? Então, e aí, acho que aí é um problema mais de fase defensiva do que de fase ofensiva. Porque eu imagino que nenhum treinador no mundo gostaria que a parte tática complicasse a vida de um talento dele. Mas você tem que ter esse cuidado, né? De na hora de defender, a gente fala de defender atacando, né? De dar um jeito de defender, mas tá pronto para atacar, né? Então, aí você tem que saber onde você quer perder, né? E aí vai de ideia, acho que também vai de você, se você tiver conhecimento do adversário, estudar ele, como você vai posicionar seu atleta. Mas eu concordo que pode ser que taticamente, defensivamente, tire um pouco... o cara tem que ter um físico privilegiado, Tem né? que ter. Hoje dizer todo assim, mundo né? tem que ter, né? Senão não consegue jogar. Tanto é que uns pré-requisitos de beirada é força física, velocidade. Mas você resistência. gosta de jogar assim, Roberto? Os seus pontas, se é que você joga com ponta, você faz também os caras marcarem? Porque às vezes o André Salem aqui tá te cornetando sem saber que tá te cornetando, né? De repente você gosta que o ponta faça isso e já tá te metendo malho aqui. Cara, é muito interessante essa pergunta, porque eu até brinco lá na I9, né? Que eu sou treinador do Sub-14, geração 09, né? Que eu falo, pô, eu tô sem beirada. E aí eu tô jogando, todo mundo joga no 4-3-3, né? Todo mundo, 4-2-3-1, né? não sei o quê. Eu mudei, eu tô no 4-4-2, eu tô com... Mas com 2 linhas de 4? Não, losango. O losango. Eu gosto do losango, que eu boto 2 segundos volantes, mas que também tem característica de um bom passe para armar, e um volantão mais 5 para gerir o espaço por trás, pra gente perder a bola, ter alguém para contenção de jogo. Um camisa 10 solto, livre. Que não existe mais. Eu tento deixar o cara bem à vontade, no sentido dele se posicionar onde ele quiser quando a gente tá com a bola. Não fico exigindo muito dele. E os 2 atacantes também bem soltos. Dupla de ataque mesmo. Dupla de ataque mesmo. Um centroavantão e um segundo atacante. Isso. Mas o meu centroavante também, se precisar cair pelo lado, ele consegue se desenrolar. Então ele tem que aprender. Porque se, por exemplo,
Ele tá jogando do lado direito e a bola vai lá, eu não vou fazer meu segundo atacante atravessar o campo, né? Então eu vou pro cara mais perto da bola pra economizar energia, né? Entendi. Entendeu? Então, Entendi. eu tô jogando 4-4-2, Mas né? nesse losango tem aqui, tem os dois pontas abertos, Sim, né? os dois meias abertos, vamos dizer Que assim, aí né? vira um 4-2-4 quando tá atacando, mais ou isso, menos, isso, né? mais ou menos, E é. esses aí se sacrificam também na marcação? Eles precisam sacrificar um pouquinho, eles percorrem muito o campo. Porque, eu gosto de falar, geração de vantagem, né? Porque normalmente o que vai acontecer? Meus dois atacantes vão ficar preocupados no máximo com o zagueiro, certo? Então assim, os dois lá não marcam, não voltam pra trás da linha do campo. Não, ele até volta. Volta. Conforme o jogo de trás pra cá, né? Porque conforme o adversário vai ganhando espaço e vai empurrando a gente pra trás, eles têm que voltar naturalmente, que faz parte do jogo. Mas eles não precisam voltar, por exemplo, numa transição do adversário, voltar igual uns loucos e eu preciso estar com os 10 lá. Não precisa. Inclusive, eu até peço para que eles fiquem mais próximos dos zagueiros possíveis, mais para fechar o passe da volta, e se a gente retomar a bola também é para ter um passo para frente, né? Imagina, eu pego a bola, eu olho para frente, não tem ninguém, como é que eu vou tentar atacar espaço, né? Então, eu penso mais ou menos por aí. E eu gosto desse sistema, eu particularmente gosto bastante. Uma pergunta que eu queria fazer também é, que a gente sempre comenta em live pós-jogo, por exemplo, quando você vê um cara muito talentoso, mas ele é ponta, como é que você trabalha esse cara? Você deixa ele se esbaforir lá na frente, marcando lateral, indo e voltando, ou você arruma um jeito dele não cansar tanto? Porque o Basílio também ele falou muito isso, né? O Felipão não deixava voltar para trás do campo, do campo de defesa do Palmeiras, por exemplo. E vendo os jogos antigamente é engraçado, porque eles não voltavam mesmo, mas como? Sei lá, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu com o futebol nesses últimos 20 anos. Eu acho que você tem que saber o jogador que você tá... O jogador que você tem, primeiro é isso. O elenco que você tem. O elenco que você tem. Aí a característica do cara, pode ser que tenha beirado que aguente bater e voltar. Com certeza existe. O beirada que aguenta bater e voltar. Você escraviza o cara dentro do campo. Aí, de repente, o beirada do outro lado, não consegue bater e voltar. Então, talvez você tenha que moldar seu sistema de marcação, o seu desenho de marcação, para que o que aguente fazer o bate e volta, e o que o outro talvez faça o que os meus atacantes, por exemplo, faz. Vai voltando mais tranquilo. E se de repente recuperar a bola, ele já tá lá perto da última linha de defesa do adversário. Aí você tem que conhecer seu time. Eu acho que esse é o ponto-chave aí, entendeu? Porque realmente tem jogador que não aguenta bater e voltar. Tem jogador que tem mais resistência que o outro. Tem jogador que é só potente. Ele aguenta dar sprint forte. Mas se ele der 5 sprint fortes seguidos, ele já põe a língua pra fora e aí acabou. Então esse cara você tem que dosar. E aí você tem que conhecer esse cara. É que numa idade menor é mais complicado porque eles estão em fase de amadurecimento ainda, né? Eles não tá com o organismo pronto. Então você começa a identificar já algumas questões ali. Você sabe quem é quem, mais ou menos. Mas você não tem a certeza absoluta o que vai ser esse cara lá no Sub-17, que já vai estar mais maturado, por exemplo, né? Falando do Palmeiras especificamente, acredito que você deva assistir bastante jogo do Palmeiras e estudar o Abel Ferreira, que deve ser uma referência para você e para qualquer treinador. Esse negócio que a gente falou de marcar lateral, a gente falava muito isso, que o Dudu, a gente via que ele jogava de auxiliar de lateral, o Scarpa no passado, quando jogava de auxiliar de lateral, o Rony também sempre fez essas funções, e aí o time não tinha muito fôlego para atacar. E agora falando do Palmeiras, agora que nem tem mais o Dudu, né, assim, tá machucado, o Scarpa já saiu, enfim. O Rony não tá em boa fase. Como que você acha que o Abel, ele agora tá escalando o Palmeiras, pelo menos quando a gente tá gravando isso, né, com 3 zagueiros, ele mudou um pouco a formação tática, ele meio que remontou o time ali do Palmeiras. Você acha que o Abel tá fazendo certo pra esse momento, assim, você enxergando que é o que você falou, tem que ver o que você tem na mão, né, de elenco. E a gente sempre fala que o Palmeiras tem um elenco muito curto, né? Você falou que você não tem pontas, né, pra jogar. E o Palmeiras eu acho que não tem também muito ponto, assim, né? O Palmeiras tem essa dificuldade, porque não contratou, saiu o jogador, perdeu o Dudu, enfim. E aí o Abel, ele tenta remontar ali como dá. Como que você montaria esse Palmeiras, assim, se você fosse o Abel por um dia, assim, você consegue fazer esse exercício, assim? Você acha que o Abel tá no caminho certo realmente? Tá no caminho ou você cornetaria uma escolha dele? Você fala, eu não colocaria desse jeito, eu acho que o Endrick tem que jogar mais por dentro, eu não gosto do Zé de primeiro volante, sei lá. Como que você avalia mais ou menos o momento do Abel? Legal. Acho que é uma pergunta difícil, né? Porque... como você falou, o Palmeiras perdeu algumas peças muito importantes ao longo do ano passado pra cá, né? Acho que Scarpa, o Danilo. E agora o Dudu machucado, né? Querendo ou não. Mas tinha jogadores que saíram, tipo o Verón, Wesley, que estavam no elenco, saíram. Querendo ou não, ajudavam, né? Compunham o elenco ali. Querendo ou não, entrar em final de jogo, esse tipo de jogador é muito importante, né? Cara, eu acho que um dos maiores problemas do Palmeiras na temporada,
que eu pude perceber é sacrificar o Zé, né, de primeiro volante. Acho que, não que o Zé não vá bem de primeiro volante, vai muito bem de primeiro volante. O Zé vai bem de qualquer, na minha opinião, pelo menos, vai bem de segundo volante, primeiro volante. Só que você perde o cara perde pressão lá na frente, o cara que... o Zé era meio que especialista nisso, né? O time perde a bola, ele já tava no cangote do cara ali, já roubando bola no último terço, já... Agora ele fica afastado, né? Fica mais afastado, né? Então esse é um problema real e não tem ninguém com essa característica do Zé no Palmeiras para fazer essa função. O menino não tem a mesma pegada do Zé Rafael. É um bom jogador, tecnicamente, tem leitura de jogo, mas não tem a mesma potência, é outra característica. Então você fica você já perde uma qualidade do time que era o perde-pressiona, que era muito forte. Então aí você perdeu beleza, tinha o Scarpa. O Scarpa era o cara da bola parada, um meia também articulador. Beleza, mas você tem o Veiga, tudo mais e tal. Beleza, eu acho que tá aí, então, acho que o Scarpa, pela questão da bola parada, acho que o problema dele é a bola parada, assim, uma perca grande, né? Pô, foi enorme. Enorme, era letal, né? A bola parada do Palmeiras. Mas acho que de dinâmica de jogo, sente falta, mas nem tanto igual o Danilo. Porque você perdeu o Danilo, você perdeu o Zé, né? Entre aspas, perdeu entre aspas. Perdeu 2 em 1. Eu acho também que a saída de bola do Palmeiras ficou mais lenta. Isso. Porque o Danilo, ele era um jogador mais rápido de soltar a bola mesmo. Solta o a bola Zé, ele segura arrasta mais, ele arrasta mais. É jogador de arraste, Exatamente. Então você perdeu 2 em 1, entre aspas, né? E aí você perde o Dudu. Pô, o Dudu... acho que não tava numa fase maravilhosa, mas deu pra ver a diferença que ele faz. O Dudu. Você pega a bola, todo treinador põe 2 pra marcar o Dudu. Um na bola e outro na sobra. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo. Acontece. Você vai jogar contra o Dudu, você pensa em 2 ali pra marcar. Na base não, né? Na base não. Na base eu não penso assim não, porque formação, a gente tem que tentar ensinar os caminhos de N maneiras, mas acontece. Com certeza acontece, acontece. O cara preocupa um pouco mais, porque é jogador diferenciado, né? Eu acho que contra o Atlético Mineiro, na Libertadores, a dinâmica que o Dudu dava no time, sem jogar muito, sem jogar muito. Ele pega a bola, abre espaço pro Piquerez, puxa a marcação, faz o zagueiro saltar da linha, aí alguém entra em diagonal. É muito louco isso, né? Bem longe do auge. E aí eu acho que o Abel não conseguiu repor, né, ali nesse meio tempo, nessa fase que o Palmeiras oscilou aí. Mudou o sistema, pôs o Mike de ponta, enfim. Foi muito criticado, né? Ele tentou, né? Assim, tal. É difícil julgar o cara. Tipo, nossa, por que será que ele tá fazendo isso, né? Não põe os meninos, não sei o quê, mas será que os meninos estão treinando na real qualidade que a gente acha que eles treinam? Mas é que os meninos entravam bem, né? Sim. Punha fogo no jogo e tudo mais, assim. Mas eu acho que agora desses jogos aí, agora que o Palmeiras tá voltando, parece que tá retomando um caminho. Eu gostei dessa nova formação que o Abel fez, porque o Luan é um falso zagueiro, né? Ele é uma espécie de volante que vira zagueiro, né? Então você libera o Zé. Sim. Então você já voltou a ter o Zé na sua, vamos dizer assim, na sua excelência de posicionamento, de espaço que ele se ocupa. E aí com o Richard Rios, que eu acho que eu gosto muito desse jogador. Eu também acho bom jogador. Com essa dinâmica, ter alguém para proteger o espaço por trás e deixar ele jogar, eu acho que também é um cara que muita chegada e tudo mais. E deu toda a liberdade pro Veiga, né? O Veiga tá solto em campo agora. Quase um atacante. Que tava vindo buscar a bola demais. Eu acho que era um outro problema também. O Veiga muito longe do gol, e o Veiga não é esse cara de dar o passe lá entre linhas e tal. Ele é o cara de pegar perto da área, fazer uma jogada combinada, bater no gol. Sem centroavante agora ainda, ficção ali na frente, ele parece que tá chegando mais. E se for ver, 2 atacantes, né? Sim, o Henrique e o Breno Lopes, mais ou menos. Né? Então, 2 atacantes. E se for ver com a bola, é quase um 4-4-2 losango. Sim. Entendeu? Com a bola, então. E o legal do losango é que o corredor, como você concentra muito jogador no meio, o corredor tá livre pros laterais. A gente tem um Mike e um Piquerez voando demais, né? Os caras estão jogando uma barbaridade. O Piquerez é muito bom jogador. Muito o Mike bom, também, acho muito bom no lateral. Acho que até um pouco injustiçado, assim. O Mike, você acha injustiçado? Vem jogando bem, bons anos aí já, né? Acho que até muito. no próprio Palmeiras ele já foi um pouco injustiçado em alguns momentos. Tipo, o Marcos Rocha teve sua fase muito boa, mas acho que no próprio Palmeiras já teve uma fase que talvez dele merecer estar jogando e tava o Rocha. É o que eu acho também. Já faz mais de um ano que eu acho que o Mike já deveria estar no titular do Palmeiras. A própria final da Libertadores contra o Flamengo, ele jogou muito bem, ele anulou o Bruno Henrique. Enfim, fez o passe pro gol, praticamente. Então, assim, acho que até por ser, assim, a gente tem carência de lateral. Eu não digo o cara ir pra Copa, coisa do tipo, mas... testado uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Leva uns lateral nada a ver. Exato. Quem dá oportunidade pra tanta gente aí, entendeu? E por que não pode dar pro Michael? Enfim, tem outros jogadores brasileiros de outros times também que podem ir pra seleção.
seleção, enfim. Na base você vê isso, Roberto? A ausência de lateral, qual a posição que mais tá faltando hoje no mercado, pelo que você tá observando? Tem a Nossa, impressão que na base cara. todo mundo quer ser atacante, não é? Ou não? Mas a todo moleque quer ser molecada, atacante, a molecada sim. Quer fazer Cara, gol. o legal de trabalhar em base e numa categoria que eu tô igual 14, 15 ali, nessas proximidades, é que assim, a gente tenta, o menino chega, por exemplo, uma avaliação, eu sou atacante, meia, não sei o quê. Ele fala lá a posição pra nós. Ele acha que é. Ele acha que ele é. Exato. E aí, de repente, a gente vai estudando as características do jogador. Vamos lá, gostei do jogador. Aprovamos, ele vai ficar lá com a gente. Aí eu começo a entender mais as características dele, de repente ele fala pra mim, não, eu sou atacante. De repente não, esse cara tem que ter característica mais de meia. Aí eu boto o cara na meia, ele desenrola e vai bem. Vai melhor do que tu no ataque. Aí a gente vai, então já aconteceu com um cara de virar lateral. O cara era meia esquerda, ponta esquerda, e eu falei, pô, não. Roberto tá. Carlos, você notou essa sacada? Roberto Carlos de lateral. O pessoal fazia ao contrário no Mercado de videogame, né? atacante. Tirava do de atacante. Era apelão isso aí, hein? Era pelão. Não podia fazer isso. Eu não fazia isso, não. Eu também não. Aí a gente virou lateral. Então, assim, você tem que entender a característica do jogador. E a gente, dentro lá do nosso clube, a gente tem algumas características que a gente acha ideal para cada posição. Seja ela técnica, seja ela tática ou seja ela física. Então, por exemplo, para mim, um lateral ele tem que ter potência. Ele tem que chegar rápido lá no fundo, ele tem que conseguir voltar. Então ele tem que ter potência. Se o lateral é lento, ele demora para chegar no fundo, não tem aquela potência, então o cara para mim já não pode ser lateral. Então, por exemplo, já aconteceu do cara que era lateral virar, sei lá, um primeiro volante, um segundo volante. Caramba. Então é por causa de características, porque no meio você corre, você não precisa dar um tiro de 40 metros no meio campo. Né? Os tiros são mais curtos e para tiro curto às vezes dá certo. Então você tem que entender no que você quer. Mas o lateral precisa ser primeiro defensivo, você acha ou não? Porque no Brasil não, sempre Não, foi não, ofensivo, não só que precisa. agora a gente tá meio com a cultura europeia que o lateral tem que ser defensivo, né? Na Itália, principalmente teu irmão, que é torcedor da Roma, Não, meu irmão na Itália o lateral é zagueiro, né? Não passa lá do meio campo, São ele 4 não sabe zagueiros, jogar. assim. Não, eu acho que não. Eu gosto de lateral que sabe chegar no fundo também. É. Acho que é importante, cara. Acho que o cara tem que saber atacar, senão... E atacar de várias maneiras, por fora e por dentro. Porque o futebol hoje exige uma leitura de jogo muito É o lateral construtor, igual o Tite falava. tem que saber construir, tem que saber atacar fundo e tem que saber defender. O lateral hoje tem que ser meio... Sim. Pra você chegar no alto nível, tô falando pra chegar no alto nível, né? A gente tenta passar todas essas informações e esse tipo de conteúdo pros meninos em treinos, né? Tomara que eles consigam alcançar o alto nível, porque assim, Claro. é difícil chegar no alto nível, né? Acho que assim, a maioria pode virar jogador de futebol. Mas quantos vai jogar a Série A, entendeu? Esse é o ponto, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, Roberto, também. Quem é canhoto? Geralmente já vai pra lateral direto, você nem pergunta, é canhoto, já vai pra lateral. Não. Como é que funciona? Não, depende. O cara falou, é canhoto, sou canhoto. Então você vai jogar na lateral. Depende. Ou geralmente era Pergunta a meia. posição primeiro. Era 10, né? Antigamente o meia era o 10. A gente teve o Alex aqui e tudo mais. Teve o Zinho também. Cara, é engraçado que normalmente eu tenho uma relação com a bola mais interessante mesmo. Mais assim. habilidoso, É né? bem Tem estranho. algum estudo disso? Não, ou eu É pelo só menos não tenho coincidência? esse conhecimento. Eu sou canhoto. Acho que não quer dizer muita coisa. Não sei então se não, é ruim, por esse aqui é ser ruim. menos... por ser menos Tenho duas tem pernas menos jogador esquerdas, eu acho. canhoto, Até. talvez eles consigam, sei lá... Tem muito destro, e sei lá, o destro está acostumado com uma dinâmica. 5% da população mundial é canhota. Quer dizer, Então, tem alguma coisa diferente com quem é canhoto? talvez Tem. a percepção de posicionamento de é corpo e outra tal, e aí coisa. confunde. Eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Mas hoje o cara ele precisa não chutar com a mesma qualidade que a perna é dominante, né? Mas ele precisa ter uma Mas eu boa acho que o canhoto técnica. tem mais dificuldade em fazer isso. Tem, o canhoto tem. O canhoto tem mais. O destro consegue, O destro consegue melhor. virar ambidestro mais Sim. fácil do que o canhoto. Sim. Justamente porque eu acho que o canhoto arruma mais saída pra conseguir jogar. Só com uma perna. Você olha pro É uma Messi. percepção que você Minha percepção. tem desde sempre ou você Não, começou a observar melhor na base? Eu comecei. Na base contribuiu pra isso. Entendi. Entendeu? É porque você olha. Agora que tá certo que o Messi é meio. É chato pôr ele na comparação, porque ele é meio. Tem o Messi e tem os outros, né? não tem jeito, cara. Não tem como. Tem Mas você pega vários canhotos. Então, o Mahrez, vamos pegar o Mahrez que jogava no sítio. Sabe o Mahrez? Sim, sim. Você pega ele é, difícil, 1 para Sim. 1 dele é muito bom. Sim, sim. Canhoto. O Luiz Guilherme. O próprio Luiz Guilherme. Bom, Verdade, o os Luiz cara- Guilherme, que ele diz que é meia, mas que o Abel escala na ponta. Você vê que ele desenrola pra E caramba. ele parece ponto, eu não imagino muito o Luiz Ele é muito Guilherme potente, como né? meia. Eu Ele também é acho muito que rapidinho, né? Eu também não vejo ele dando esse espaço, não. Acho que ele é mais. Na minha percepção, ele é mais beirado mesmo. Parece, pelo menos. Bom jogador, né? Me lembra o Robin, acho que o Luiz Guilherme... Acho que ele é o Robin É o Neiva. Robin. Muito Robin bom. Davis. Eu acho muito bom jogador. Na base, muito eu te bom, acompanho, cara. Muito bom jogador. É um Eu acho espetáculo. Muito.
Ah. Mas vai vir mais aí pro palmeirense, o Estevão. Ah, vai vir mais. Mas o Rony dizem que é um bicanhoto, não concordo. Ruim com as duas? Ruim com as duas. Brincadeira, o Rony. Depois ele assiste o programa aí. Sim. Tadinho, o Rony tem as limitações técnicas dele, mas ele... Então, falam já, que... já mandou direto, tem as limitações técnicas. Mas eu nunca vi o Rony ser elogiado pela técnica dele de verdade. Todo mundo fala, é um cara esforçado, é um Mas cara o Abel fala batalhador. que é um jogador que todo técnico gostaria de ter. Não sei exatamente o porquê. Mas... É porque eu acho que ele se doa demais pelo time. doa demais. Ele, pô, se precisar fazer uma marcação, pressão, só ele lá na frente, ele dá faz. conta. Não, é isso. Ele consegue sair de um zagueiro pro outro e, querendo ou não, ele poupa alguém Tem pra uma dar marcação que pique. às vezes faria com 2 ou 3, só É, com o Rony só o Rony ele já compensa consegue fechar um espaço e já induzir o time pra um lado. Sim. Ele é muito bom nisso. E taticamente ele evoluiu muito, né? Sim. Se você falasse, Sim, beleza, sim, esse sim. ano talvez nem tanto aí, não tá tão bem, Esse ano é o pior dele. mas de ele longe. evoluiu muito de questão de posicionamento, de ataque-espaço. Então, assim, eu acho que é um pouco do dedo do Abel também, né? Com certeza, ensinar esses caminhos. Ah, com certeza, né? O Abel teve muita competência. E o Abel ele é muito diferente mesmo. Você que estudou como treinador e tal. A gente já teve aqui grandes treinadores. O Filipão, que foi campeão do mundo, treinou o Chelsea. O Luxemburgo, que treinou o Real Madrid, também é um grande treinador. Mas o Abel falam que talvez seja o maior da história, não sei, enfim, não sei se ele é o maior ou o melhor, eu acho que são duas discussões diferentes, mas ele é realmente diferente, muito acima da média, de tudo que tem aqui no Brasil. A gente vê aqui os principais treinadores, talvez seja o Dorival, o Diniz, o Renato Gaúcho, enfim, você pode... tem o treinador do Bragantino lá, um português também, que chegou agora. Fugiu o nome dele agora. Né? Não fugiu lembro o nome dele agora, também. Bom treinador. Bom, Então, muito bom, enfim, né? As entrevistas dele são muito boas. o Luiz Castro, que estava aqui, né, que saiu também é um bom treinador, mas o Abel, ele é realmente acima da média disso tudo, ou não, ele é só um bom treinador normal, assim, entre todos são bons também? Cara, é uma pergunta, olha, tentando responder profissionalmente falando, com um olhar de treinador, assim, pra me ter uma real avaliação, tipo, o cara é diferente, você falar assim, pra ficar comparando com os outros, tá? Eu teria que, pra eu poder fazer uma avaliação real, eu teria que ver treino, né, dinâmica de treino. Mas assim, a gente não tem essa dinâmica de treino, vamos dizer assim, pra gente assistir do Abel. Então a gente vê como o Palmeiras jogou nos últimos anos aí, principalmente o ano de 2022, ganhou 2 Libertadores, enfim. Eu acho que o que mostra que o Abel é bom treinador, primeiro, o que ele transformou de parte mental do time. Querendo ou não, você treinador não é só tático, né? Não é só técnica. O futebol ele é feito por 4 pilares, né? Ele é a tática, a técnica, o físico e o mental. E o lado mental do Palmeiras, querendo ou não, nos últimos 3 anos, é o que a gente mostrou de uma fortaleza enorme, e isso é muito o dedo dele. Então, querendo ou não, ele, nessa parte já mostrou que ele é bom. Taticamente falando, o time dele, ele já teve fases ruins, fases boas. Ele conseguiu todas as vezes arrumar uma saída para o Palmeiras. Isso com certeza através de treino, de tentativas, de erro. Então se mostra um treinador taticamente bom também. Tecnicamente ele conseguiu evoluir jogadores. Tecnicamente falando ao longo desses 3 anos. Muito. Muito. Ele sempre fala, nota 5, 6 em 8, 9. Exatamente. Então tecnicamente ele conseguiu evoluir jogadores. Parte física... Tem todo o staff lá, os preparadores físicos, que deixa o Palmeiras voa. O Palmeiras ataca bem, defende bem. Enfim. Então, assim, cara, por todos essas que a gente consegue ver, eu acho que o Abel é um grande treinador, sim, com certeza. Hoje ele é diferenciado. E você já se inspirou nele em alguma coisa que você tenha feito na base? O Abel fez isso, vou tentar copiar. O Abel, acho que... Isso deu certo do Abel, vou tentar reproduzir aqui alguma coisa que o Abel tenha feito no Palmeiras, que o Abel hoje está numa grande vitrine também, que é o Palmeiras, e imagino que muitos treinadores devam o copiar de alguma maneira. Agora, não sei se você já tentou pegar alguma coisa que ele tenha feito no clube para tentar reproduzir. Eu vou emendar também, às vezes, base. se não do Abel, mas tem alguém que você... Quem é a sua maior inspiração, assim, como treinador? Como treinador? É o Guardiola. É o Guardiola. Nossa, é o Guardiola. Mas sem dúvida nenhuma. sobre o Abel, você tem alguma inspiração? Não, acho que o Abel é um cara que inspira. Ele inspira o jeito dele motivar o time, o jeito dele convencer o jogador a ter que marcar, a ter que atacar, a ter que fazer tudo em campo. Então, isso assim, é difícil? É difícil. Porque assim, cara, o futebol mudou. Ele mudou realmente. E o que mais mudou é a intensidade de jogo. Então, todas as ações de jogo são muito intensas. Então, se o jogador não for intenso em ação, e assim, se você não moldar o jogador desde a base, ele vai chegar no profissional, ele vai fazer só o que ele acha interessante pra ele intenso. Tem isso. Tem isso, entendeu? Então, eu brinco com meus jogadores, falo, vocês podem errar tudo,
só não pode parar de correr. E quando eu falo parar de correr, não é correr de qualquer jeito. Eu falo, não é correr errado. Eu falo assim, ó, as ações que vocês têm que correr, vocês correrem de verdade. Por exemplo, perdeu a bola. Tem o perto pressiona, quem tá perto da bola, e quem não tem que correr pra trás. E tem que correr pra trás. Não correu, aí eu vou ficar bravo, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, por exemplo, o Abel é um cara que bate muito nessa tecla. Na verdade, todos batem. Então, tem gente que fala assim, mas o time do Guardiola não corre. Você vê a entrevista do Guardiola e fala, ele pede pra correr pra caramba. Ele tem um livro dele, ele fala, corram como loucos. Mas não é correr de qualquer jeito. Certo. É certo. Ele até fala no livro, ele fala assim... Esse livro é bom, né? Muito bom, cara. Metamorfose, muito bom. Muito bom. Não é correr, por exemplo, eu vou correr mais com o André correu 8 km, eu vou correr 10. Não é eu correr mais com o cara. É que toda ação que eu tiver que fazer, eu fazer forte. Se eu tiver que fazer marcar pressão, eu marcar forte. Se você correr 5 e for mais eficaz com ele... Exatamente. Eu tenho que aparecer pra jogar, meu time tá com a bola, eu tenho que me desmarcar, porque você tem que desmarcar, senão os caras ficam tocando agora. Eu tenho que me desmarcar forte. Se eu me desmarcar andando, o cara não vai desgrudar de mim. E hoje, pra você gerar espaço, ou você se desloca rápido, ou você não consegue gerar espaço pra jogar. É o futebol de hoje, né? Então é difícil você ver, os times muito intensos hoje, muito tá doido. E o Guardiola você já tentou reproduzir, já que o Abel não, mas o Abel, o Pepe, você assim, já tentou. Tem que com uns meninos de 14 anos. É difícil. Então, assim, eu não vou dizer que eu gosto assim, o Guardiola me inspira por tudo que ele revolucionou o futebol, de todo time que ele for, ele consegue fazer um time dominante, não só pelo jeito de jogar, mas por todo o que tem por trás. O Abel também é inspirador nisso. Ele fez um Palmeiras dominante também. Querendo ou não, ano passado, o Palmeiras, eu tenho certeza que assistia jogo e tinha certeza que praticamente não ia perder o jogo. Sim, entendeu? Era certeza absoluta, não vai perder. Entendeu? Então, era desfrutar. É legal disso, cara, do cara construir um time dominante. Isso é coisa de grande treinador. Então, o que me inspira um pouco no Guardiola é umas questões de dinâmica de jogo também. Por exemplo, formação de triângulo, de aproximação, de gerar alguns jogos combinados que a gente chama de terceiro homem, de tabela, terceiro homem, para poder progredir o jogo, né? E o Guardiola evoluiu muito o jogo dele, né? Você pega o Barcelona, de um jeito, lá em 2009, 10... eu acho que foi o melhor time que eu vi, foi esse Barcelona de 2012, eu acho, 13. Tinha mais talento humano, eu acho. Sim, né? Era um absurdo que ele tinha. Era muito craque, né? Muito, Xavi, Iniesta, Nossa. Messi, tá doido, né? Muito jogador bom envolvido. Meio Daniel campo Alves, Busquets, Busquets é muito inteligente, né? Muito inteligente. E assim, acho que ele evoluiu o jogo dele. Você pega o City jogando e pega o Barcelona, são diferentes. Tem uma coisa parecida por trás, de ficar mais com a bola, tal. Você sempre tentar roubar a bola no campo do adversário. Essas ideias centrais, alguns conceitos estão ali enraizados. Mas, por exemplo, é muito mais agressivo o City. O Barcelona tinha mais paciência. Rodava mais a bola. Porque também quando chegava nos caras, os caras era certeza que ia fazer gol, né? Então tinha mais paciência, ficava com 80%. É difícil o City ter 80% de posse de bola. Tem 65%, 70%. É superior ao adversário. Mas por quê? Porque agora agride mais, perde mais a bola, tenta passe mais pra frente, chuta mais no gol, tem mais tiro de meta pro adversário. Você entendeu? Então erra mais no último terço porque você tenta coisas mais difíceis. O Barcelona acho que esperava a defesa dos caras cansarem e aí de repente, gol. Então era assim, uma coisa diferente, mas tem a ideia central, mas diferente, né? E eu acho que também ele pegou muito do Bayern isso, né? Porque o futebol alemão é muito agressivo, né? Muito vertical e tal. Então acho que ele conseguiu unir um pouco do tic-tac, entre aspas, com que ele não gosta. Ele odeia quando fala tic-tac, né? Odeia. Por isso que eu acho que cada vez ele tá mais agressivo. O time dele cada vez finaliza mais, em vez de ficar tocando bola, termina ataque. Pra ninguém ter brecha pra falar que é tic-tac. Uma coisa que me inspira no Abel, terminar ataque. Isso é inspirante do time. Como assim? Dele. Se você pegar a melhor fase do Palmeiras... Ano passado? 22. O ano passado, até o começo aí de 23, né? O ano passado... vamos pegar 2022. Você pega a média de número de escanteios por jogo pro Palmeiras. A média deve ser 10, 12. Fora o número de gols, número de bola que o goleiro pegou e não deixou ir pra escanteio. Então, assim, uma coisa que eu acho legal é que o Palmeiras chega no último terço e dá um jeito de terminar o ataque. Por quê? Tem um porquê aí. Porque se você perde a bola ali, você tem que correr pra trás. Entendi. Aí você vai tomar um contra-ataque, você vai gastar energia. Então os caras dão um jeito de terminar o ataque. Chuta em cima do cara, vai pra escanteio. Já parou? Às vezes não tem nada pra fazer. Eu já vi lance do Rony dar um bico em cima do zagueiro e sai pra escanteio. Entendi. Finaliza a jogada, aí você ganha o escanteio, que é uma arma. Nunca tinha parado pra pensar. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Porque querendo ou não, você não vai correr pra trás. Você se você conseguir chutar no gol, você pode fazer o gol, você pode pegar um rebote, você pode o goleiro pôr pra escanteio é uma arma pro Palmeiras, e aí tem uma série de fatores, né? E você põe na área, você joga a responsabilidade pro adversário.
Talvez por isso o Palmeiras goste bastante de cruzar. Aí pode ser que vicia muito em algumas coisas, né? Aí tem que tentar achar um equilíbrio. Acho que teve uma época que o Palmeiras tava cruzando demais. Nossa, demais. Antes dessa formação com 3 Mas eu zagueiros sinto que aí. o Palmeiras toca muito pra trás também. Então, às vezes, talvez não tem como finalizar. Ao invés de correr algum risco, eles voltam lá pro Isso, goleiro, isso. pro zagueiro, que é uma zona segura, pra mas- você não correr esse risco de Isso. tomar um contra-ataque, né? Isso, aí eu acho que quando não tá muito no último terço, né? Tá mais ali, quase no último terço. Chegou ali, tá bloqueado, eles dão uma rodada de bola rápida. Mas o Palmeiras não fica rodando várias vezes, né? Roda uma, duas no máximo, né? O Palmeiras gosta de... É um time mais agressivo, assim, né? vertical. Então, eu gosto Pessoal. dessa agressividade, assim. Eu gosto através de bola no chão. Que Entendi. Que é a inspiração de... A inspiração é essa. Não ficar dando chuveirinho pra área. Não. Isso você não curte. Não, o tempo todo não. Tem alguns momentos que você vai ter que cruzar. Não sei também se em Faz sub-15 parte. isso é uma prática... Não, depende. Depende Como? das suas ideias, né? Depende, né? Depende muito, né? Do lugar, assim. Porque os moleques de sub-15 têm quanto de altura? Depende. Não, tem moleque menino alto. Tem, Eu né? tenho um zagueiro. Eu tô... Tem menino de tem toda altura. Eu tenho, Até de 80 deve ter. Eu tenho atleta de 1,60. Eu tenho atleta de 1,87. 1,87? Tem um zagueiro de 87. Podia jogar basquete, né? Não, Com futebol. 1,87. Tem um primo meu com 15, 16 anos, ele tinha quase 2 metros. É, Né? Jogava cara, basquete. Tem uns joga caras que basquete tem uns até caras que tem hoje. uns Que tirão loucura. antes, né? Tem uns tirão de crescimento antes, então já bate 1,80 e pouco E já aí. fica ali às vezes. Aí é muito difícil crescer, né? Aí às vezes cresce mais 1, 2, 3 centímetros aí. Porra, que é isso? Não tem como. E Não, é, aí não e é tem tudo como. zagueiro, esses caras altos? o 87 é zagueiro. Ou goleiro. Ou goleiro, né? Pô, como centroavante ia fazer muito sucesso lá. Joga no cara que é gol, pô. Se o cara for... No sub-15? É difícil jogar de centroavante, né? É difícil. É difícil jogar de centroavante. E você gosta dessa figura como treinador? Gosto. Do centroavante. O Felipão gostava muito disso, né? Eu gosto, cara. Ele tinha o Jardel, ficou muito né? conhecido, o Oséias no Palmeiras, depois ele teve o Barcos no Palmeiras, O o Barcos. Daverson, né? Muito O bom, Borja Barcos, também. Quem mais ele teve no Palmeiras? O Kleber Gladiador jogou muito como centroavante. Cara, eu gosto do centroavante, acho que é importante. Eu acho que é importante ter uma referência lá na frente, né? O cara pra incomodar, o cara pra brigar com o zagueiro, o cara... Então, mas assim, o Guardiola já não... Mas tem o Haaland. Tem um Não, Faz hoje gol tem pra o Haaland, caramba. mas Você no viu- Barcelona... Você viu como evoluiu o pensamento dele? Ele Mas o eu grande concordo, time no dele Barcelona não não tinha, realmente não tinha. Sim. Não tinha assim, né? Entre aspas, né? tinha Não só o Messi é. depois que ficou jogando Falso um tal nove. de Lionel Messi o aí. Pedro, às vezes o Vila, tio Pedro, mas nenhum era grande. Nenhum era um grande... igual, porque não Teve tem o mais Eto'o igual. no começo, né? Mas o Eto'o depois ele acabou saindo, Isso, se não me falha a memória. o Eto'o joga na primeira temporada, né? Ele joga na naquela primeira temporada que eles com o ganham Pepe. tudo, né? Sim. Que eles ganham tudo. Que tem aquela goleada no Real Madrid, que ele inverte o Eto'o com o Messi de posicionamento, né? Sim. Tem a história, no primeiro livro tem essa história, né? Que ele chama o Messi um dia antes e... Tem essa história? Não Tem lembro. a história Tem. que ele chama o Messi um dia antes na sala dele lá em Barcelona, mostra um vídeo do Real Madrid pro Messi e fala, ó, aqui tem um espaço aqui pra jogar. Quando eu falar, você muda de lugar com o Eto'o que as coisas vai dar certo. Na hora que ele mudou, é 1, 2, Mentira. 3... Putz! O Guardiola é um gênio, né? Cara, O cara não TV. E os jogadores do Palmeiras falam muito isso do Abel também, que é uma visão de o cara jogo, fala né? e acontece, né? Isso deve surpreender muito Então, o jogador. Eu acho que o que mais... é o plano dele. O papel Plano. fundamental do treinador, lógico, tem 1000 coisas pra trabalhar, técnica, tática, mental, enfim. Eu acho que é fazer o cara entender o jogo e os caminhos que você quer que seu time faça pra atacar e defender. Se você consegue deixar isso bem claro, e eles entendem a tua maneira de jogar, entendem o adversário, entendem os espaços do jogo, o que é tática, né? Tática, a grosso modo falando, a gente estuda, é gestão de espaço. Dentro de um tempo, né? Porque você tem um tempo para gerir esse espaço, seja com ou sem a bola. Né? Ou o time na posse, você sem a bola, fazer algum movimento para favorecer o cara que tá com a bola do seu time, enfim. Então, se você consegue organizar tudo isso e o cara sabe o que tem que fazer em campo, fica muito mais fácil, entendeu? Esse é o ponto. E aí, quando os caras brincam de improviso no último terço, não é que é improviso, o cara treina mil situações diferentes. Né? A gente fala para isso, para melhorar a tomada de decisão do jogador, o repertório, a gente treina situações de ataque contra defesa, defesa em construção, contra-ataque, pressão, e vai treinando várias coisas. Então você vai treinando o cara, várias situações diferentes, vai aumentando o repertório técnico do teu jogador, melhorar direita, esquerda, cabeceio e tal. Ensina que, dá para furar defesa com passe cavada, passe entre linhas, vai melhorando o repertório de ferramentas técnicas, tem a ferramenta tática, que é tomar decisão, né, gerir bem o espaço. Isso era uma coisa que eu... Mas pode concluir. E aí vai chegar uma hora que realmente ele vai ter os improvisos. Porque por mais que você pode treinar, o 10 recebeu a bola aqui, o 9 passa em diagonal,
De repente esse 10 vai criar um improviso, porque o 9 puxou a marcação, ele vai trazer pra cá, ele vai fazer um golaço e aí é um improviso. Só que o que vai te trazer improvisos inteligentes e bons improvisos é o cara ter um conhecimento muito grande de ferramentas, de espaço, de companheiro, de adversário, para ele poder realizar esse improviso. Se ele não tem esse conhecimento, o improviso é baixo, que aí é criatividade. Como é que você vai ser criativo sem ter conhecimento? Por exemplo, eu não toco violão. Se eu começar ficar uma semana tocando violão, eu vou ser criativo? Tem como. Não vou, não tem como, não tem repertório. conhecimento. Então, eu tô fazendo essa analogia porque eu não tenho repertório técnico, né? E nem o tático do violão de conhecimento de sons, enfim, né? Vamos dizer assim. Então, é isso. Pra mim, acho que ficou claro. Sim. Mas uma dúvida que eu tenho pra treinador de futebol é o seguinte, Roberto. Você passa a semana inteira treinando, você falou de tomada de decisão. Aí chega na hora do jogo, por alguma razão, parece que os caras não estão fazendo o que foi treinado. Como? Por que isso, cara? É a tomada de decisão. Como é que você convence o cara a fazer aquilo que você treinou? E o que você fala pro cara que não fez o que foi treinado? Como é que você chega e fala... Nossa, grande pergunta. Por que? Grande pergunta. Cara, é muito interessante isso. Eu vou dar um exemplo. A gente tava num jogo de campeonato esses dias. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? E tem uma coisa que eu treino muito quando os caras vão atacar a gente. A gente voltar bastante jogador nosso. Voltou lá 7, 8 jogadores. Estamos bem protegidos ali na frente da área. E os caras estão no último terço, principalmente pro corredor lateral, eu falo, não faz falta. Você fala, não faça falta. Aí eu treino bloqueio com eles, corrida de bloqueio e tudo mais. E o que aí os caras fazem? O cara, falta. Justamente a Cara, falta. eu vou te falar que assim, eu não sei por que isso acontece. Eu não sei se tá num dia que não tá prestando atenção, se o nervosismo bate, se um dia tá acomodado, pode ser que às vezes o adversário não é tão... Por exemplo, vou dar um exemplo, no dia que o Palmeiras talvez não responde o que o Abel quer, pega um adversário mais fraco e não joga tudo que tem que jogar, talvez... Isso influencia? Acho que sim, acho que se o cara não entrar com 100% dele, vai influenciar. Porque assim, cara... Por mais que você seja mais forte que o adversário, se você não correr, você aumenta a chance dos caras ganharem de você. Aí você não é mais forte. Exato. Você não é tão mais forte que o cara. Alguma coisa já tá equilibrando o jogo. E aí, Porque futebol não é só técnica, são várias coisas. E de repente você toma 2 bolas na trave ou toma um gol, tua cabeça já começa a entrar em parafuso. É muito louco, porque a parte mental é muito forte, entendeu? Sim. Mas em cima disso, você consegue fazer uma avaliação do quanto por cento, sei lá, é a culpa do treinador pela vitória e pela derrota? Porque tem isso, às vezes o treinador pede uma coisa, os caras fazem outra, tem o erro técnico, às vezes... Erro de mexida também tem. Sim, mas às vezes, por exemplo, o cara vai lá na cara do gol, perde um gol, chutar pra fora, o treinador não pediu pra ele chutar pra fora, assim, e aí é um erro técnico, e aí perde o jogo, a culpa é do treinador, o treinador é demitido, não consigo... e esse cara não presta, não sei o que, mas pô, às vezes o cara errou o gol ali, sabe, falhou ali, o goleiro frangou aqui. A tomada de decisão. Que culpa o técnico tem numa derrota ou numa vitória? Tem muito mérito, muita culpa... Então, cara, eu acho que assim, o mérito do treinador é fazer com que o time jogue bola coletivamente bem. Né? Claro que vai ter os momentos individuais que faz parte do jogo e é importante que tenha. Eu acho que o cara joga melhor individual quando o coletivo tá bem. Agora, culpar o treinador pra mim, cara, depende de uma série de fatores. Eu acho que assim, às vezes você vai errar em mexida. Eu já errei, na minha opinião. Eu fazendo uma reflexão, eu já errei, substituí errado, o time caiu de produção. Enfim, ou comecei com uma escalação que eu era duvidosa e eu vi que não era aquilo, era o ideal, e o time não foi tão bem. E é normal, eu acho que o treinador tem que ter essas reflexões. Tem que ter reflexão até dia de treino, né? Tipo, se o treino foi tão bom e tudo mais. Então, eu acho que o treinador pode sim ganhar jogo, pode sim perder jogo. Mas, cara, na maioria das vezes, não é ele que ganha, não é ele que perde. Na maioria das vezes, não. Não, por exemplo, sei lá... Já que é o podcast do Palmeiras, você pega as goleadas que o Palmeiras enfiava no passado. Beleza, o Abel construiu o time coletivo. Pô, mas era o Abel que enfiava 5x0 nos caras, 4x0. É a tomada de decisão, o cara chutava, o cara passava. E o acerto ou erro técnico também. Exato, o acerto ou erro técnico. Tem dia que o cara não acerta nada, né? Então, assim... Mas tem dia que o treinador erra também. Claro. E tem dia que você... Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Ferroviária, em Araraquara, o ano passado. Lindo estádio, hein? Lindo lá, muito bom, muito bom. A arena é muito legal. Fonte Luminosa. Fonte Luminosa. A estrutura é muito boa lá. Então, por exemplo, eu era treinador do Sub-13 e auxiliar do Sub-17. E aí, a gente tava nas oitavas de final do Campeonato Paulista, Sub-13. E tava ganhando o jogo de 1x0, jogo de volta. Contra o Mauaense, o Grêmio Mauaense. 1x1 lá, tava 1x0 pra mim, que dentro de casa, Araraquara, faltava 5 minutos, tranquilinho. Eu tava classificando pras quartas de final do Campeonato Paulista. E eu tranquilo na beira do campo. E aí, meu time, eu gosto do time que sai jogando com bola no chão, desde trás, enfim. E aí, meu goleiro pegou uma bola, o jogo tava tranquilo, foi só eu jogando uma bola com o zagueiro. O nosso zagueiro veio o atacante ali, ele perdeu um pouco o tempo da bola. Diniz.
E aí ele foi tentar driblar o atacante, perdeu a bola, tocou pro outro, o outro, pá, fez um gol. Eu fiquei, cara, a culpa é minha. Porque eu fiquei pensando, pô, tá faltando 5 minutos. Talvez faltou uma leitura minha, de eu dar um feedback pro meu goleiro falar, agora começa a dar mais longa. Só que aí eu falei isso lá na Ferroviária. Falei, pô, a culpa é minha, pô. O zagueiro saindo jogando com 5 minutos, eu devia ter... Aí o treinador de goleiro falou assim pra mim. Falou assim, Aí você ia, beleza, você ia pedir pra dar balão. Aí você ia dar um balão, os caras dominam a bola, acertar um chute fora da área, você ia falar, pô, devia ter falado pra sair jogando. Então, assim... Mas é que você não treina balão, treina. Não treina, então, esse é o como ponto. Como é que você vai falar uma coisa que você Exato, não treina? eu não gosto, entendeu? Eu não treinei. E aí eu fico muito louco. Aí, então, assim, sei se a culpa era minha, não era, se foi só um erro técnico e tá tudo bem, o menino tá em formação, 13 anos, erra mesmo, não tem problema nenhum. Agora é a hora de errar, O menino é bom jogador, enfim. Então, assim, na base é mais complicado, né? Mas no profissional acho que tem erro e acerto normal, cara. Sim. Mas sobre esse assunto, então, você acha que é mais fácil, por exemplo, um time de craques sem treinador, eu de técnico ali, com um time de craques, ganhar de um time ruim com o Guardiola de técnico? Que pesa mais, você acha? Consegue Essa pergunta pô, não consigo dizer não, mas eu acho que a chance é maior, porque você vai estar cheio de craque. Cheio de craque. Os mas caras jogam por si o só. Guardiola, se colocar ele mas com os caras ruins, ele não vai fazer milagre ali. Muita gente fala Mas ele isso. vai deixar o time organizado. Mas milagre ele não faz. Não, milagre pra não. bater num time Não. fortíssimo, que é muito vai. melhor tecnicamente, Não, não tem milagre. Não, tem o que não fazer. vai. Vamos dizer o Água Santa. Água Santa sendo finalista contra o Palmeiras na final. Primeiro jogo, baita jogo. Baita Do jogo. Água Santa. Ô, louco, demais. Do Água Santa, um baita jogo. Mas na hora do vamos ver, Na hora do vamos técnica ver, a sobressai. técnica sobressaiu, a tática do Palmeiras sobressaiu. Mas você vê que o trabalho foi bem feito. E eles ali, tentaram né? se manter organizados. Eu acho que eles foram organizados, mesmo no Foram, 4x0, eles foram foram, organizados, foram. mas é que o time Mas do não tinha o que Palmeiras é fazer, melhor. Não tinha o que fazer. Tem jeito, Não né, tinha o que fazer. cara? O Palmeiras aquele dia acelerou de verdade, né? Entendeu? E o Thiago Carpini hoje tá no Juventude também fazendo um belíssimo Ótimo trabalho, né? Saiu da zona do rebaixamento, tá no brigando, jeito, brigando brigando tá pra subir. Tá brigando é. pra subir, cara. Olha Não, isso. baita trabalho. Baita trabalho. Parece ser muito bom treinador. Não tem Muito muito bom. conhecimento assim do dia a dia dele, mas Os parece resultados muito dele são treinador. muito bons, muito cara. bom. Muito bons. Tem muito... E antes de a gente finalizar aqui, você falou que o futebol teve algumas mudanças e tal, né? Principalmente táticas. E a gente tem, eu até citei aqui o Luxemburgo e o Filipão, dois grandes ídolos do Palmeiras. Você acha realmente que eles estão ultrapassados, como falam? Ou só um, só outro? Você consegue fazer essa avaliação? Então, vamos lá. Vou começar pelo Filipão. Eu acho que o Filipão... Você não é muito adepto ao que o Felipão fazia nos anos 90 e que fazia até pouco tempo atrás no Palmeiras, Porque né? dá o bicão direto. Suas pro maneiras são muito centroavante. diferentes de trabalhar, não né? gosto, Muito diferente. Não gosto. Então, aí que tá. Eu acho que assim, o que... Não é que eles estão ultrapassados. Acho que a palavra é muito forte. Mas eu acho que eles... Talvez, principalmente o Luxemburgo, na minha opinião, não abriu muito a mente para coisas novas. Eu vejo o Atlético do Filipão, é um pouco pragmático, do jeito que ele gosta de E dá jogar. resultados. Mas dá resultado. Resultadista. A parte defensiva do Filipão é piada, Cara, mano. meu Ele Deus, você como é que pode, hein? Os caras conseguem marcar muito bem. Inacreditável. E ele teve uma fase ruim, ele O chegou começo com dele não 10 ganhava. jogos sem ganhar, né? O Palmeiras eliminou o Atlético, enfim. Se fosse agora, teria mais dificuldade. Exatamente. Então, assim, ele consegue arrumar time. O Filipão consegue organizar time. Do Consegue. jeito dele mais simples, mas consegue. O Lucha, ele fica. Os times dele são mais instáveis hoje em dia, né? Joga um jogo bem, de repente joga 2, 3 muito mal. Acho que o Luxemburgo não abriu a cabeça pra muita coisa. Acho que esse é o problema dele. Mas ele tem uma comissão que dizem que é boa, que o auxiliar dele, o Marcelo Copertino, dizem que é muito bom. Enfim, eu não sei o que acontece, é o dia a dia, só o jeito que ele trata os caras. Porque o jeito de você comunicar também pode fazer a diferença, né? Às vezes ele quer passar uma coisa e não consegue. Ele não fala mais a língua do jogador de Pode hoje em ser, dia. Eu acho que a o grande comunicação. pegador do Luxemburgo é essa. Ele Acho não que fala pode mais ser a língua do comunicação. A jogador. comunicação dele é muito diferente, cara. Então, E o Felipão ainda, mesmo ultrapassado, não sei o que, não entende mais nada. E o cara é o paizão ali, que o pessoal parece que joga por ele, cara. Mas, cara, pra mim os caras entendem bola. Não tem como. Tem gente que fala assim, nossa, o Luxemburgo não entende nada de futebol. Mano, o Luxemburgo não entende nada de lógico futebol. que entende, lógico Você que entende. quer falar que que eu entende. entendo mais que o Luxemburgo? Eu perto do Luxemburgo. Eu não entendo nada perto do Cara, Luxemburgo eu ou perto do Filipão. Exato. Tem gente que hoje em dia trata o Concordo. Filipão e o Luxemburgo como lixo, assim, como se fosse uns qualquer, né? Como se fosse nós, assim, como se tivesse começado ontem. Ah, esse cara aí não entende nada, esse cara aí é um nada. Exatamente, eu acho Porra, muito exagerado. Eu acho que eles entendeu? sabem muito de futebol. Eu só Eles acho que o tão- Felipão ele conseguiu resistir mais aos novos tempos que o Luxemburgo. Concordo. E os resultados mostram Concordo. isso. Mas ó, o Luxemburgo, beleza, cara. O Luxemburgo bateu semifinal do Sul-Americano com o Corinthians. É. Vai pra você ver que loucura, né? E Mas semi não tô de Copa do dizendo, mas eu Brasil concordo com o que também. você fala. Semi de Copa do Exato, Brasil exatamente. Com o Corinthians, que tem um elenco limitado, que tem toda uma questão. E assim, acho que o pessoal pega um pouco. Talvez eles não são realmente mais os treinadores que eram antes, mas
falar que eles não entendem, igual eu concordo plenamente. Eles entendem muito de bola, sabe? Entende Muito de muito. bastidor. Muito de bola. O Filipão deve ser um baita gestor de elenco, isso é louco. E gestão de elenco, gestão de pessoas é um dos pré-requisitos, porque você tem que ser muito bom pra ser treinador. Não adianta nada saber muito de tática. Você não consegue gerir os caras brigam, você não consegue convencer o cara a correr em campo. E aí, como é? Então, Mas se você tivesse a oportunidade, alguém te fala assim, ó, você vai poder passar uma semana vendo o dia a dia, ou do Felipão ou do Luxemburgo. Você iria ver o dia a dia de quem? Filipão. Por quê? Cara, E olha que a sua maneira de jogar é completamente diferente da do diferente. Felipão, Eu acho mas que por que o Felipão? Porque eu acho que muito pela parte de gestão de pessoas. Eu É acho isso, que- né? eu acho que isso é... Isso intriga. E o Felipão é um cara que não tem livro, não tem nada, não assim. tem, não, tem um livro do Filipão, sim, cara. Tem? Eu não sei te falar o nome, mas ele foi feito por um jornalista português, quando ele Ah, era é? treinador Eu não da sabia. seleção de Portugal. Eu tenho Olha. esse livro que me fugiu o nome, Não sabia. mas era um jornalista português que fez. Eu comprei Deve aqui... ser o único, então. Eu comprei aqui nessas feiras de livro em Ribeirão uma vez. Acho que eu paguei na época, os caras não devia vender muito, o povo nem sabia que tinha um livro. Eu paguei, sei lá, R$15, 10. Caramba, em português de Portugal. Mas é bem tranquilo, né? Assim, pra ler, assim, bem legal. Eu acho o Filipão um ótimo treinador. E, querendo ou não, a seleção de 2002 também me marcou bastante. Então, Aham. eu gostava de ver aquela seleção jogar. E o Filipão, pra mim, que fez aquele time, né? Então, Aham. querendo ou não, por mais que ele tenha todos os seus outros jeitos de jogar, e concordo, é bem diferente do jeito que eu gosto de jogar, mas tem esse lado que me encanta no Filipão, assim. Mas eu acho que o Filipão, ele entende tática mesmo. Entende, Você fala aqui da gestão entende. de grupo, e muita gente fala que o Filipão é só Entende, o paizão, claro. é só o papo. Falam do Renato Gaúcho, isso também, de outros É, treinadores mais antigos dos anos 90, que falam que na época ninguém falava de tática, só o Luxemburgo, todo mundo era só o paizão, levava ali no papo. Mas não, você acha que eles entendem de Eu tática, acho, sim, acho que não sim, é só acho que isso. entende. Eles podem entender menos do que alguns outros novos treinadores, talvez. Talvez, não, eu não consigo afirmar isso plenamente. difícil de saber, É né? difícil saber, mas eu entendem, com certeza entendem. O pessoal fala que os caras não sabem nada de futebol, tá brincando, O né? Renato também deve ser um cara bom de Renato gerir também. grupo. Cara, eu né? acho que o Renato, Gaúcho. ele com certeza ele é um ótimo treinador. Mas ele é um personagem Ele é. na frente das Que câmeras. faz falta no futebol, Faz, cara. É legal é, demais as é, entrevistas dele às ué. vezes. Pô, eu Pô, queria ver o Renato um você dia já no viu o Palmeiras. Grêmio jogar? Mas é que ele nunca moraria em que São Paulo. O Grêmio tá com seus problemas ali defensivos, toma muito gol e tal, mas já viu as dinâmicas de jogo do Grêmio? Sim, do Grêmio. É legal Sim, de ver sim, jogar. sim. Eu cara. gosto do Grêmio, É legal cara. de ver uns Sim. triângulos, Eu gosto, um eu gosto, negocinho. eu gosto. É legal, Eu gosto. legal. E pela primeira vez o Grêmio tá priorizando o Campeonato Brasileiro depois de sei lá quantos anos. Exatamente. Tudo bem que não vai ganhar, mas enfim, isso é outro papo. Não vai. Mas enfim, é legal ver o Renato, assim, resistindo também aos novos tempos, cara. Exatamente. Não é só E resenha. os times dele sempre chegam, né? Em 2019, lá que tomou 5 do Flamengo, era uma semifinal de Libertadores. Eles eliminaram o Exato. Palmeiras. Em 20, eles Sim. perderam pro Palmeiras na final da Copa do Brasil, mas era uma final, chegou na final. Ele chega? Em 21, chegou na final da Libertadores com o Flamengo. Esse ano, chegou na semi da Copa do Brasil, perdeu pro Flamengo também. Mas ele tá sempre chegando ali em semifinal, final das Copas, né? Que é, Sim, o, que ele, sim, é o que ele sim. prioriza, né? Então. Ele foi campeão da Libertadores 17, né? Sim, 16 também. Copa do Brasil. É. Sim, Não é isso. tão Eliminando o longe, Palmeiras também. Falar que o, Não é um- o cara não. O Alione não, entregou o presta, jogo. pô. Parece que... o Alione, né? Lembra do Verdade. Alione? Lembro. Tem que pôr um jogo de time reserva ali, enfim. Mas eu falar, não é tão longe assim, né? 16, 17, não é 30 anos atrás. Não, pô. pô, você faz pega nem os 10 últimos anos, 10 caramba. anos do cara, pô, é muito bom, É né? bom, assim, então, muito bom. eu acho que o lado do personagem dele queima ele um pouco. Você acha que queima? Eu acho, perante ao público, né? Aham. Perante ao torcedor de sofá, vamos dizer assim. Sei. Eu acho que sim. Acho que o pessoal pega a birra dele por causa disso. Entendeu? E a sua maior deficiência, Roberto, como treinador? Você enxerga as suas próprias deficiências? E vou perguntar também não só das deficiências, Claro. mas as suas excelências como treinador. Porque a gente sabe que gerir pessoas não é fácil. Nem o Luxemburgo hoje está conseguindo muito mais gerir pessoas. O Felipão ainda consegue. Mas você, por exemplo, você se vê deficitário nisso? Que tipo de deficiência você enxerga que você tem e as suas excelências também, te perguntando? Não, legal, boa pergunta. Acho que assim, é muito mais fácil gerir um grupo de 14 anos do que um, Com certeza, do deve que um, ser, do né? que um elenco profissional, né? Então, acho que o processo de... Eu acho que eu tô em processo de formação como treinador Sei, também. claro, Os claro, jogadores claro. estão em processo como jogadores e eu como treinador. Então, pra minha categoria hoje, eu me vejo como um bom gestor. Eu acho que eu tô bem adaptado pessoas. de 13 a 15 anos ali como um bom gestor de pessoas. Já Legal. consigo lidar com a idade, eu sei a hora de dar uma bronca mais decisiva, de não dar, pra não perder o time. Enfim, tem todas umas regras que eles têm que cumprir também, que o clube colabora. Então é mais fácil gerir. É bem mais fácil gerir. Não, mas eu tenho deficiência, sim. Às vezes eu tenho deficiência, por exemplo, assim, talvez eu jogo muito, eu me exponho muito no jogo, eu deixo minha defesa
muito exposta, talvez, não sei se isso é um defeito ou não, mas Isso é ruim? não sei. Eu gosto, mas... Então, pode ser, mas pode ser um risco muito grande, né? Dependendo do jogo, né? Tipo, algumas coisas que. Vamos pensar aqui. Não sei, cara, é difícil fazer uma autoavaliação rápida, assim, Porque mas às vezes o medo de tem. perder tira a vontade de ganhar. Eu então. gosto de tentar ganhar sempre. E, assim, eu já me dei. Cara, eu tenho 2 exemplos. De tentar jogar pra cima e tomar uma goleada e tentar. Já aconteceu isso com você? E de tentar jogar pra baixo, porque o outro time era time forte e tomar uma goleada do mesmo jeito. Você Vou dar um tem os dois exemplo. exemplos. É que assim, a gente tinha um time bem limitado no começo do ano, que jogava uma categoria com. A nossa categoria 14 com contra a categoria 1 ano acima. E nessa idade, 14 para 15 anos, faz uma diferença absurda, absurda. E aí a gente jogou contra o Botafogo Sub-15. A gente como em 9, 14 contra o Botafogo Sub-15 no Paulista. O primeiro jogo foi mais equilibrado, 2-0 Botafogo. Foi tranquilo, assim, o jogo. A gente criou oportunidades e tal, eles também. Beleza, jogo pau. A gente já sabia que a gente já era um time pautado a não classificar dentro do projeto do clube. Era essa geração pra formar pro ano que vem mesmo. E aí eu falei, quer saber? Vamos pra cima dos caras no retorno. E vai marcar alto, não sei o quê. Eu tomei 7, cara. 7-1 de virada. O Felipão também já tomou 7. 7-1 de tudo virada. ok. Então, aí beleza. O André Rizek falou pro Filipão, não tenha medo, vai pra cima. Aí eu querendo. querendo. Deu ruim. Aí beleza, aí eu fui acompanhando, a gente saiu do campeonato, eu continuei trabalhando, jogou outras competições, jogamos contra o Cruzeiro, São Paulo, agora no meio do ano, uma Copa Alcas. Jogamos normal pra cima, perdemos 2 jogos de 1-0 pro Cruzeiro e São Paulo. Jogos equilibrados, enfim, né? E na base, pô, né? E beleza, aí fomos jogar um campeonato agora, olha que loucura. Eu fui pegar o Atlético Paranaense, eu tava com esse exemplo do Botafogo ter tomado 7 do Palmeiras, e aí o pessoal falou, tá vendo? Vocês têm que ser mais humilde, conta grande, tem que jogar mais fechadinho, não sei o quê. Aí a primeira rodada, a gente jogou contra o Atlético Paranaense, eu vi os caras ganharam de 6-0 na primeira rodada. A gente classificou, né, nessa competição pra segunda fase, no grupo deles. Aí eu falei, nossa, será que eu tenho que ser humilde mesmo? E eu fui contra as minhas convicções. Fui dos outros falando na minha cabeça, isso é um erro meu. Entendi. Um defeito, já chamou. Aí eu peguei e falei, tá bom, fui tentar. E eu não treino isso, cara. Eu não treino linha baixa. Falei, quando os caras quebrar a pressão, abaixa a linha. Cara, meu time entrou com medo em campo. 5 minutos, tava 2-0 pro Atlético Paranaense. Nossa, tão Que rápido. aí eu falei, quer saber? Aí fizeram o terceiro e tal, enfim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Sobe linha. Vamos. Aí, segundo tempo, começamos a atacar. Tivemos pênalti a favor, perdemos o pênalti, perdemos gol dentro da área. Outro jogo, mas já tava morto o jogo, né? Quanto foi o jogo? 5-0 no fim das contas. Depois só Melhor ficou que 7. 4-0, mas eu tomei 4 no primeiro tempo. Mas eu tô querendo dizer que talvez se eu tivesse entrado pra cima, eu acho que eu perderia, porque o nível do Atlético Paranaense é muito mais alto que o meu, que é a minha base aqui. Mas eu perderia de qualquer forma. Mas a questão não é ganhar ou perder, é o jeito que você perde. Entendi. E eu perdi de um jeito fora da minha convocação. Aí eu peguei o Curitiba no mata-mata. Que é um time forte? Forte, base boa. O jogo é 30-30 nessa categoria. Eu tava ganhando do Curitiba até os 30 do segundo tempo. Em 2 desatenções defensivas, eu tomei 2 gols e perdi. Seriam os eliminado. acréscimos. Nos acréscimos, nos 5 minutos de acréscimo. Só que eu joguei pra cima o tempo todo. E até a gente tem um vídeo lá, o narrador falando, o Curitiba não consegue jogar contra o 9 e tal. E jogando, perdendo gol, perdemos chance de fazer o segundo e matar o jogo. Só que aí foi com a minha convicção. Então eu acho que isso foi um defeito que eu tinha ou tenho, aí eu tô revendo esses conceitos, eu acho que, cara, você tem que perder da forma que você quer jogar, sabe? Tipo, independentemente se você vai tomar uma goleada ou não, sabe? Eu acho que na base você passa de tudo, ainda mais quando você não é clube grande. A gente tem muito jogador bom, tem jogadores que tem vários clubes grandes de olho, enfim, só que a gente tem que trabalhar com a nossa convicção. Acho que é um defeito meu que eu preciso melhorar. Sempre ir na minha convicção. Uma dúvida que eu tenho, Roberto, por exemplo, eu perguntei se é time forte o Curitiba, porque realmente eu não sei. Você deve ter algum tipo de informação. Como você sabe que o time é bom, que o time não é bom? Que tipo de informação que você tem que chega pra você? Você tem que assistir os jogos? Onde passa isso? A gente às vezes acha no YouTube, tem campeonatos que passam no YouTube Aí você tem que de assistir. base, eu assisto pra ver o nível do time, e a gente sabe que time de camisa de Série A... Mas isso quer dizer alguma coisa? Às vezes a camisa, por exemplo, o Corinthians... Não, quer dizer, porque querendo ou não, por exemplo, empresários, captadores de jogadores, projetos vão sempre tentar levar os jogadores bons para esses clubes primeiros. Prioridade. Os que não ficam lá, talvez vai cair aqui para nós. Igual eu tenho muito jogador bom, cara. O nosso time é muito bom. Jogou igual Curitiba, Cruzeiro, São Paulo. Foi o Atlético Paranaense foi um desvio aí contra a própria Ferroviária. A gente empatou 1-1 um jogo aí de um campeonato. E a Ferroviária tem uma base fortíssima, enfim. E
E a gente tá construindo o time, através de agora a gente ter captador, e empresários que a gente fez ligações com vários empresários, e eles conseguem trazer jogador pra nós. Então a gente tá começando a melhorar o nível da nossa equipe, né? Mas consegue ter esse parâmetro sim, cara. Time grande normalmente vai ter time forte na base. Entendi. É difícil. Aí a briga é entre eles mesmo. Não tem como. Não tem tá. pra onde correr, sabe? Briga perdida. É raro o time grande estar com um time ruim na base. Numa categoria igual, por exemplo, esse ano sub-20, eu acho que chegou só o Palmeiras e o São Paulo na semifinal, né? Do Paulista, o Santos e o Corinthians foram eliminados. Eu não sei. É raro. É bem raro. O Palmeiras agora tá com uma base topíssima, né? A base do Palmeiras é muito forte. Sim. Antes de encerrar, não sei, você tem alguma pergunta pra fazer? Eu só ia tirar uma dúvida. Então, tira. Sobre a seleção brasileira, né? Que falam muito que não tem mais grandes treinadores brasileiros e a gente tá recorrendo aí ao Ancelotti, né? Não sei exatamente se ele vai ser o treinador, mas falam muito em treinador estrangeiro. Você acha que... O que você acha disso? De um estrangeiro dirigir a seleção e se tem alguns bons nomes? A gente tá com o Diniz atualmente, mas ele tá meio como interino, assim. Você acha que dá pra deixar o Diniz lá? Ou você vê outro brasileiro capaz de dirigir a seleção? Você acha que realmente é uma safra fraca de treinadores brasileiros? Não acho que a safra é fraca, igual a gente fala. Eu acho que a gente tá olhando pros treinadores brasileiros a gente brinca com o efeito ralo, né? Que quando você olha pra alguma coisa já com o pé atrás, né? Então, você já olha pro treinador brasileiro com o pé atrás como um problema. Então, na primeira derrapada do cara, lá, tem que trazer o estrangeiro. Mas também não vejo nenhum problema trazer um estrangeiro. Também não acho que é um problema se a CBF resolver, vai trazer um Ancelotti ou alguém, enfim. Mas, cara, eu gosto do Diniz. Eu acho ele bom treinador. Eu acho que ele tem um jeito dele de gerir. O pessoal brinca que é daquele episódio com o Tietchan de São Paulo, que ele exagerou. Mas, cara, ele cria uma relação tão íntima com os caras que ele consegue falar num teor mais incisivo. E eu acho ele bom treinador, com ideias... Mas é aquilo, é onde você quer criar sua vantagem como treinador. Ele quer criar vantagem com posse de bola, todo mundo do lado da bola. Você acha que ele é o brasileiro que mais se aproxima ao Guardiola, o estilo? Ou nada a ver? Ixi, fundo. Algumas questões de terceiro homem, jogo de combinado, eu acho que ele pega um pouco do jogo de posição do Guardiola, sim, mas o Guardiola espalha mais seu jogador no campo, né? O Diniz tá aproximando a maioria do lado da bola, né? Então você tá... Esse que eu acho que é um problema, não um problema, porque, ele toma muito gol, o time do Fluminense, mas também faz muito, né? Entendeu? Esse é o ponto, né? Então acho que é a questão da vantagem e desvantagem, né? Mas eu gosto de Diniz, cara. Eu gosto também. Acho que tem que dar um tempo pro cara também, né? O pessoal patou um jogo, perdeu um jogo, já não presta mais. Não vale Isso nada. Que na estreia já é o melhor treinador de todos os tempos. O pessoal é emocionado. Em uma semana muda tudo no Brasil. Tudo. Eu brinco muito, eu falo pros meninos, cara, o resultado, a tua atitude em campo é o que molda a tua imagem no futebol. Sim. Ô, Roberto, eu queria te perguntar, porque quando eu era criança, sempre pediam pra eu fazer teste. Eu não era bom de bola, mas pediam pra eu fazer teste, porque segundo não sei se é lenda, você vai confirmar se é lenda ou não, que o pessoal que nasce em janeiro ou nos primeiros meses do ano leva vantagem em sub-15, em sub-13. Não é lenda, não. Não é lenda? Não. O que tem de verdade, o que tem de mentira nisso? Tem muita verdade. É comprovado por estudos científicos mesmo, de literatura, que a maioria dos jogadores que chegam no profissional e se destacam em base é jogadores de primeiro semestre. E eu sempre ouvi falar isso. E principalmente primeiro trimestre. Trimestre, né? Eu vou dar um exemplo assim. Você vai jogar o Campeonato Paulista... Neymar é de fevereiro. Por exemplo, a minha geração, 09. A minha geração 09, ela vai jogar o Paulista ano que vem sub-15. O menino que nasceu em janeiro de 2009, fevereiro, março... Contra o menino de novembro, dezembro, ele tem quase um ano de diferença. Quase um ano de diferença. Então o nível de maturação é muito diferente. E aí é onde você pode perder jogador. Né? Se você não tiver um cuidado, porque o cara não tá conseguindo desempenhar no 15, não tem a mesma força e velocidade. Mas e a técnica? Será que o cara... E como é que Será que não dá pra ter paciência? E como é que você consegue diferenciar isso, ter essa curadoria, digamos assim? Então, feeling? Não é feeling, não. A gente estuda bastante, a gente... Tem nossos pré-requisitos para cada jogador, então, quando a gente sente, a gente segura. Ou, de repente, tem como adequar isso, por exemplo? Não, esse aqui é a galera do primeiro semestre, essa aqui é a galera do segundo, ou dividir por trimestre, é possível? Não sei se é possível. Não tem como. Não tem como porque os campeonatos não são assim, né? É por ano, né? Por ano, não tem o que fazer. Assim. Você tem que pôr no balaio e jogar. Quem nasceu em janeiro, dê as mãos pro céu, então. Mas é um dos pontos que a Federação Paulista bate bastante em palestras de base e tal sobre isso, mas...
Até agora não foi feito nada também pra melhorar isso. Mas, CBF enfim, não tem muito interesse eles têm interesse em falar sobre. É. Agora, tomar alguma atitude Não pra tem. melhorar, não. Não tem. Não é só esse ponto, infelizmente. Não é. Tem muita coisa aí pra melhorar no futebol brasileiro, com certeza. Sim. Exatamente. Roberto, queria te agradecer aí pela presença no nosso incrível podcast. Espero que você tenha gostado, né? Em breve Foi muito legal, traremos muito ele interessante. novamente. Tem bastante dúvida ainda pra esclarecer sobre a profissão. Tenho muito. Se um dia o Abel sair, aí a gente traz ele Se pra... melhorar muito ainda. Pra ver. Quem sabe então, estamos aqui diante do substituto do Abel. exatamente, algum dia aí, quem Tomara. sabe. Ou ele traz uma solução. Quem a gente traz pro lugar do Abel, né? Às vezes ele tem aí a solução, porque a gente A solução sou eu. não sabe. Exatamente. Então, pô, queria te agradecer. Se quiser deixar algum recado aí pra galera. Redes sociais vai estar tudo na descrição, mas se quiser deixar algum recado, alguma coisa aí. Não, só agradecer mesmo o convite aí. Eu acho que o papo foi bem legal. Pô, Nem foi vi o muito tempo bom, passar. Pra muito mim, bom. fazer uns 20 minutos só que a gente tá conversando Pois aqui. é, então cara. foi Papo muito- bom voa demais. Foi legal pra Tá caramba. louco. Agradecer mesmo aí a oportunidade de estar falando de futebol. Também do Palmeiras, que é um grande clube aí do Brasil. E é isso, tamo junto aí. Obrigadão mesmo, de verdade. Muito Boa, bom, hein, isso, André Furado. Salem? Porra, demais, cara. Bom, Muito hein? bacana, hein, esse E o episódio. que a galera tem que fazer agora? Agora tem que se inscrever no canal, o curtir. vídeo Exatamente, e já tá comentar. bom. Exato. É o que eles Comentar fazem em um todo plus. vídeo, né? Exatamente. É o que você já faz todo vídeo. É o que Continue o Felipe assim. Neto pede que você faz, que dá certo, né? Felipe Neto tá desesperado, hein? O que dá certo pra ele, a gente tem que fazer aqui. Então, É isso aí. É isso aí, valeu. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.